Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Hoje, o Senhor me levou a refletir sobre uma dessas pregações ministradas, e logicamente com um propósito mais direto, me levando a reforçar o direcionamento sobre cumprir o nosso chamado. E quando digo chamado, estou efetivamente dizendo sobre fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E para isso, temos que contextualizar a vida de João Batista, pois seus pais, Zacarias, que era sacerdote, e sua mãe Isabel, que era estéril, já eram velhos, portanto, não havia possibilidade de pensarem em filhos. Mas, como sabemos, Deus age na impossibilidade e usa os improváveis. E um anjo aparece para Zacarias e afirma que eles teriam um filho, mas Zacarias duvida do anjo e, por causa disso, fica mudo. Mas algo sobrenatural acontece. Sua esposa fica grávida, e quando nasce o menino, no 8º dia, quando foi circuncidado, Zacarias escreve numa tábua o nome do menino, e então sua voz volta, e ele, tomado pelo Espírito Santo, profetiza, e observe o que ele fala sobre seu filho João. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar nossos pés para o caminho da paz. É fácil afirmarmos que João Batista seria um profeta e que seu caminho já estava traçado, mas vamos pensar sobre isso e também sobre tudo o que Deus preparou para nós. João Batista era filho de um sacerdote da época, e há mais de 400 anos Deus não falava abertamente ao povo. Então, como crer neste tipo de manifestação, ou como ter uma fé sobrenatural para executar seu chamado? Aí está a chave que destrava o sobrenatural, a nossa fé. A atitude de obediência ao chamado de Deus é que define se queremos ou não viver o propósito de Deus. João Batista escolheu viver tudo o que o Senhor lhe prometera, mesmo sabendo que, como filho de um sacerdote, poderia ter todas as regalias e provisões necessárias para a sua vida. Mas, para assumir seu chamado, deveria escolher entre seguir uma carreira ou seguir seu propósito. E a partir dessa decisão, ensina-nos princípios para executar o chamado de Deus. E começa a nos mostrar que temos que reconhecer quem é o Deus que servimos, pois o reconhecimento nos leva a saber qual a direção que temos que tomar, qual voz temos que seguir e aquilo que temos que fazer. Mas, com um adendo importante, reconhecer não é conhecer. E por isso que temos que dedicar nosso tempo para conhecê-lo, pois sabemos que para que haja intimidade ou relacionamento com alguém, temos que falar, conversar, andar, passar horas e gastar tempo. Assim também é com Deus. Para ter essa intimidade, temos que conversar, ouvir e falar, saber o que fazer e o que não fazer. O relacionamento diário nos leva ao aperfeiçoamento com o Senhor. Isso facilita a outra etapa, a de reconhecer o seu chamado. Uma das maiores dificuldades hoje é isso, pois lançamos todas as nossas habilidades, dons e talentos para sermos os melhores funcionários, empreendedores e negociadores, mas temos
que direcionar nossas forças para compreender, ou melhor, reconhecer o nosso chamado, aquilo que fomos criados para ser. E após enxergarmos isso, temos que assumir e executar o chamado. Acredito que esta é a parte mais difícil, que é abrir mão das coisas que nos ensinaram a ter e a ser, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entenda bem, você pode ser o melhor empreendedor, o melhor funcionário, o melhor naquilo que faz, mas não precisa ficar preso a isso. Só tem que saber qual é o seu propósito e andar sobre essa verdade, sendo renovado todos os dias. Pois quando fazemos aquilo que fomos chamados, partimos para outro princípio, o de obedecer, fazer o que foi chamado a fazer. Aqui é o desprendimento de uma segurança paliativa para uma segurança real, concreta e certa. Pois, quando reconhecemos o nosso chamado em obediência, tudo em nossa volta começa a convergir para nosso benefício. Verdade, aquela fumaça que ofuscava a visão, assim chamada incredulidade, sai de cena para que uma fé sobrenatural comece a agir, pois o alinhamento da vontade de Deus nos leva a viver milagres todos os dias. Pois o maior desses milagres, se pudermos assim dizer, é o de renunciar a cada amanhecer à vaidade, o egoísmo, a soberba, o orgulho, a ganância, a arrogância e a impureza. Imagine só a profundidade disso, pois como João Batista, herdeiro de um sacerdote, abrir mão de tudo para viver o chamado de Deus em sua vida, não tem dinheiro que pague o legado dessa obediência e dessa renúncia, pois nenhum dinheiro do mundo compraria o que ele foi usado a fazer. Pois quando renunciamos às coisas que nos apresentaram para viver o chamado do Senhor, começamos a viver todas as maravilhas preparadas para nós. Por isso, acabamos entendendo aquilo que João Batista fez e aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que após todo esse entendimento podemos morrer, ou seja, nos doar por este propósito. A entrega pelo chamado nos leva a não medirmos esforços e nenhum tipo de condição para fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Colocamos toda a nossa força, energia, fé e dedicação para executá-lo. Assim como João Batista, num tempo onde tudo era normal e tudo podia e tinha que ser debaixo daquele padrão, ouviu a voz do Senhor e obedeceu, reconhecendo e executando seu chamado. Façamos o mesmo. Deus age na obediência, pois a impossibilidade é um mero obstáculo para praticarmos uma fé sobrenatural. Deixe o Senhor te usar e faça o que Ele te chamou a fazer. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pela oportunidade de entregarmos estas primeiras horas, estas primícias a ti, para que o Senhor cumpra, faça e estabeleça a sua vontade. Que a cada dia mais o Senhor nos mostre e nos revele tudo o que nós temos que fazer. Porque sabemos, Pai, que diante dos quadros que hoje nos são apresentados, muitas, Pai, são as variações das nossas emoções e até mesmo pensamentos. Mas quando nós observamos e realmente reconhecemos e começamos a praticar o chamado que o Senhor tem em nossa vida, nada pode mais impedir o seu agir naquilo que estamos fazendo. Porque é o Senhor que toma conta, é o Senhor que faz e estabelece, é o Senhor que levanta da mesma maneira que é o Senhor que faz cair. Então, Pai, que se cumpra, se estabeleça e que se faça a sua vontade em nossas vidas. Sabemos, Pai, que muitas vezes, ó Senhor, existe o tempo, Pai, de tratarmos da saúde.
mas sabemos, Pai, que neste mesmo tempo o Senhor está também trazendo a cura, não somente para esta saúde física, mas também para essa saúde espiritual. Sabemos, Pai, que é o tempo de nós sentarmos e reorganizarmos as ideias para que o próximo passo seja de uma maneira mais firme e direta. Então que assim seja, porque mesmo diante de um campo de batalha, há o tempo de você se reagrupar para poder novamente bolar novas estratégias para que a conquista seja efetiva. Então é por isso, Pai, que nós cremos em Ti. Cremos no Seu poder e cremos, Pai, na Sua graça. Consagramos, Pai, este dia. Consagramos tudo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça a Sua vontade. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.